Vamos para mais um conteúdo desse canal e hoje eu vim dividir com vocês a minha experiência com a oração de Arcanjo Miguel. E tem 9 dias, 10 dias que eu tô fazendo. Eu anoto aqui atrás, tem essas bolinhas, que aí como se faz 21 dias, eu fiz 7 bolinhas, 7, 7. E eu tô aqui, ó. Hoje é dia 10, o dia que esse vídeo vai pra vocês também. Eu tô fazendo todos os dias. Sempre que eu passo por um processo, não é a primeira vez que eu faço essa oração, mas é uma ferramenta que eu gosto muito de autoconhecimento e de cocriação da realidade que tá disponível aí pra gente. Eu particularmente gosto bastante. E eu costumo fazer essa oração quando eu quero uma mudança na vida e eu não sei por onde começar, que não é o caso de agora. Então, por exemplo, as pessoas querem uma mudança, mas eu não sei o que fazer. Depois eu posso até mostrar pra vocês aonde essa oração ela ajuda a proporcionar essa mudança que você não sabe como fazer. Então, quando eu quero uma mudança, eu não sei exatamente o que eu quero, eu não sei exatamente o que precisa sair, o que precisa ficar, para que direção eu tenho que ir, eu gosto de fazer a oração de Arcanjo Miguel. Outro momento que eu gosto muito de fazer essa oração é quando eu estou passando por um final de ciclo. Por quê? Porque essa oração ela ajuda a gente a encerrar acordos, votos, contratos, alianças que a gente fez que não servem mais para o nosso bem mais elevado. E claro, se essas alianças elas realmente não servem mais para o nosso bem mais elevado, através do poder da palavra, essas alianças, esses contratos, esses votos, eles caem por terra e eles acabam, se dissolvendo e se desconectando da nossa energia. E tem um momento aqui na oração que a oração fala, sobre a gente recuperar esses canais dos quais se drenavam a nossa energia e dissolver, através dessa oração, dissolver esses canais para que a gente retome aí o nosso poder, para que a gente retome aí a nossa força, tá? E outro ponto de porque eu gosto de fazer essa oração no final de ciclo é que tem um momento aqui na oração que eu já vou mostrar para vocês, que fala sobre, além de dissolver esses contratos, votos, mas a gente autoriza ao Cristo e ao eu superior que façam as mudanças necessárias na vida. E quando a gente passa por um final de ciclo, o que acontece? Algo se concluiu, algo terminou, algo finalizou. Então imagina quando você sai da faculdade, você liberou um espaço ali da versão sua que é estudante. Agora você precisa ser profissional. Só que daí quando você sai da faculdade e você vai ser uma profissional, você não sabe ainda se o melhor caminho é procurar um emprego, se abrir a sua sala comercial. Você fica um pouco perdida sobre qual a direção você vai. E eu acho que quando a gente termina um ciclo, quando você sai de um emprego, quando você sai de um relacionamento, fica um espaço porque aquilo saiu e você não sabe muitas vezes qual é o melhor caminho, qual é a melhor direção e o que fazer com aquele espaço vazio. Então, quando eu tô vivendo um ciclo que finaliza, que termina, eu gosto de fazer essa oração, tanto para fazer essa dissolução energética, que eu também já fiz como Theta Healing, mas gosto também da oração, e quanto para alinhar as minhas escolhas, a minha vida, o meu trabalho e todas as coisas com o meu eu superior, com a minha versão mais elevada e com as frequências mais elevadas, para que eu consiga fazer boas escolhas a partir daqui, para que a minha vida flua da melhor maneira a partir daqui, eu sempre gosto de imprimir. Eu acho que eu já contei em vídeos, eu não sou adepta à oração ouvida. Eu não escuto a oração eu não pego, tem áudios muito bons na internet da oração de Arcanjo Miguel, mas eu não gosto de ouvir. Por quê? Porque quando você escuta com a sua boca fechada, você pode dormir e você tá absorvendo aquela oração na mente. Mas eu acredito no poder de orar, no poder de falar, eu acredito no poder da palavra, eu acredito no poder da profecia. Se a gente pegar o livro de Gênesis, e ali na criação do mundo, ali tá escrito assim, ó: Deus disse, haja luz e houve luz.
Deus falou, né? Então esse início ali já mostra o poder que existe na nossa palavra, nas coisas que a gente fala. Outro ponto, se a gente parar para pensar, quando uma pessoa vai fazer um acordo, um contrato, por exemplo, um casamento, quando eu casei agora, a juíza estava lá e perguntou, você tal, aceita? Tal? Você tem que pronunciar. Você vai lá e responde sim. E a partir daquele sim, aquela união, ela é consolidada e depois, obviamente, você vai lá e assina, escreve e forma aquele acordo. Quando você aluga um apartamento, você comunica que você quer. E quando você quer sair, você vai lá e precisa comunicar que você quer sair, que você quer encerrar aquele contrato. Então, para mim, o princípio da criação acontece através da palavra e eu acredito muito no poder da palavra. Então, eu nunca fiz 21 dias ouvindo o áudio da oração. Eu falo a oração, eu faço a oração e eu fico também trazendo a minha mente para o momento presente para poder prestar atenção em cada palavra que eu estou falando aqui. Então, esse é o meu jeito. Estou dizendo que o outro jeito não funciona? Não, eu estou falando que esse é o jeito que eu escolho fazer a oração de Arcanjo Miguel, tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou ler toda a oração com vocês aqui, caso faça sentido um dia vocês quiserem que eu leia para explicar cada parte da oração, sobre o que está acontecendo quando a gente pronuncia, porque às vezes a gente lê, mas não consegue entender, né? Às vezes a gente não consegue interpretar, porque ler é uma coisa, a interpretação do que aquilo está dizendo é outra, então às vezes, né, pode ter um pouco de dificuldade. Mas assim, trazendo para um ponto que eu acho muito importante quando a gente fala da oração, que aqui fala, né? Eu, o ser conhecido como, e aí a gente precisa falar essa oração, a gente precisa pronunciar o nosso nome, né? Conhecido como, daí o seu nome, né? Daniela, enfim, né? Nessa encarnação particular, ou seja, nesse momento, nesse tempo e espaço, por este meio eu revogo e eu renuncio todos e a cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, contratos de associação que já não servem mais ao meu bem mais elevado. Nessa vida, em vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas essas entidades que estão ligadas a esses contratos, organizações e associações, as que agora renuncio, que cessem e desistam e abandonem o meu campo de energia agora e para sempre, em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Isso aqui me lembra, né, quando você está decretando e ordenando que saia da sua vida, é igual uma pessoa estranha chegar na sua casa. Você, pelo poder da sua palavra e pela autoridade que você tem dentro do teu lar, você pode ordenar que essa pessoa saia. E se ela não sair, você pode chamar uma autoridade, porque é você que decide quem entra e quem sai da sua casa. Então, para mim, esse ponto da oração é como se você estivesse decretando o que tem que sair. Então, tudo que não serve ao teu bem mais elevado, contratos que você fez, votos, acordos, ou se você se associou a alguma pessoa ou algum lugar, ou algum, enfim, você está ordenando que aquilo saia da sua vida, desde que isso não esteja mais em harmonia com o teu bem mais elevado, tá? E aí a gente pula para uma outra parte da oração que para mim é boa para esse sentido de fins de ciclos ou mudanças de vida, que eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar, olha só, o meu ser inteiro, o meu ser físico, ou seja, o meu corpo, o meu ser mental, ou seja, a nossa mente, emocional e espiritual, nossas emoções e o nosso espírito, a vibração de Cristo. Desde esse momento em diante, ou seja, daqui para frente e em retroativo do que foi nessa linha do tempo. Então, quando eu estou dizendo que eu volto a garantir a aliança, né, e dedicar o meu ser inteiro, o que eu estou dizendo? Que tudo que eu dedicar
daqui pra frente, eu quero que esteja alinhada com a frequência de Cristo, nessa frequência mais elevada. Então eu tô dedicando os meus pensamentos, eu tô dedicando o meu corpo, eu tô dedicando as minhas emoções e eu tô dedicando o meu espírito à frequência mais elevada, que é a frequência de Cristo, tá? Desde esse momento em diante, retroativo. E aí aqui é onde eu mudo a oração e faço também do meu jeito. Não é que eu mudo, eu acrescento algumas coisas. Na frase seguinte tá escrito assim, eu com meu stick de cabelo, né? Que ele tá num ponto que ele não estica e fica dobrado aqui. Mais ainda, eu dedico a minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem à vibração de Cristo também. Aqui, quando eu faço, né, eu gosto de estar muito presente e sempre sai mais coisas. Então aqui eu gosto de, geralmente eu falo assim, ó, mais ainda, eu dedico a minha vida, o meu trabalho, e aí depois de trabalho, é como se eu abrisse um parênteses e falasse várias coisas. Então eu boto meu trabalho, minha relação com as minhas filhas, os meus negócios, meus produtos, as minhas escolhas. Então eu coloco, e minha vida já inclui tudo isso, mas eu gosto de especificar tudo que eu quero colocar, né? Meus canais, minhas clientes, meus produtos, enfim, minhas seguidoras. Então eu coloco isso nesse parênteses, né? Tudo que penso, digo e faço e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem à vibração de Cristo também. O que você está fazendo com isso? Você está alinhando a tua vida, você está dedicando todas as coisas à vibração de Cristo. Então tudo que não tiver alinhado com essa vibração, para o teu crescimento, para o teu bem mais elevado, você está dizendo que você escolhe que isso saia da tua vida para que você possa se realinhar e purificar o teu campo, tá? E aí tem um ponto aqui, cadê? Planeta meu, bem declarado, tudo isso. Aqui, ó. Aí no parágrafo seguinte, tem um ponto que é onde quem quer mudar de vida, esse ponto é o gerador da mudança, tá? E aqui é um ponto também que para quem tá no final de ciclo, você começa a alinhar a sua vida para aquele lugar de frequência mais elevada. Então aqui, ó, ademais, dedico o meu ser à minha própria maestria e ao caminho de ascensão tanto do planeta quanto o meu. Então você está se alinhando para um caminho para você ascender e a ascensão do planeta também. Então é como se você fosse alinhar a sua vida para um crescimento mútuo seu e do lugar onde você está. Havendo declarado tudo isso, gente, eu sou tão controladora que a primeira vez que eu fiz essa oração, há muitos anos atrás, eu não conseguia pronunciar essa frase que eu vou falar agora. Vocês acreditam? Porque eu queria ter o controle de tudo que eu tô cocriando. E quando eu falei, ai, eu espero, eu não quero dar o controle não. Agora sai fluido, porque eu sei que eu não sei sempre o que é melhor pra mim, né? Mas a frase seguinte é: havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam as mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Então, quando você está dizendo assim, ó, eu agora autorizo, é igual você dar poder, é igual quando você assina uma procuração, tipo agora, né, eu tô no processo do divórcio e eu preciso assinar ali uma procuração para a advogada fazer ali os rolês que precisa. Eu tô dando a autoridade para ela responder em meu nome. É a mesma coisa que você tá falando aqui quando você faz isso aqui. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção em tudo que a gente faz na nossa vida, entender o que a gente tá fazendo e a seriedade daquilo. Então, quando você diz, havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu eu superior para que façam as mudanças na minha vida para acomodar essa nova dedicação. E aí que é onde o negócio acontece e aí a gente fica apavorado. Algumas pessoas dizem, Dani, eu tenho medo de fazer a oração e a oração bagunçar a minha vida. Gente, mudança é bagunça. É difícil. Como que você muda de uma casa para outra sem bagunçar, sem botar tudo num saco, sem botar um monte de coisa no lixo?
Não tem como. Mudança é movimento, é tirar coisas do lugar e colocar coisas num novo lugar, de um novo jeito, né? De acordo com aquilo que está alinhado com aquilo que a gente, pro novo lugar, né? Com quem a gente é e tal. Então, quando você declara isso, você está dizendo que você está dando poder e autoridade pro teu eu superior, que é o teu eu mais elevado, e a Cristo. E a frequência de Cristo e a frequência do teu eu superior, com certeza, não vão fazer mudanças na tua vida para você não se dar bem. Porque tudo aqui comunica que é pro bem mais elevado. Então, quando eu coloco isso, o que eu tô dizendo, né? Com certeza, o meu eu superior e essa frequência crística mais elevada vai colocar no meu campo pessoas, situações que vão fazer bem pro meu corpo físico, mente, espírito, pras minhas emoções. Então, a gente tá liberando o nosso campo, e aí tem outro ponto aqui também que fala, né, sobre pegar a energia de volta, que as energias voltem para você no seu estado purificado, no estado original, porque às vezes as pessoas levam um pouco de energia, a gente pega energia de outras pessoas, assim cada um fica com o seu campo de energia certinho, alinhado. Então eu acredito que isso também é um outro ponto muito positivo da oração, mas eu sinto que quando eu faço essa oração é como se eu estivesse me alinhando com as frequências mais elevadas para fazer as mudanças que eu sozinha não conseguiria fazer as melhores escolhas, eu não conseguiria filtrar para ver o que contribui para o meu bem mais elevado, porque eu acho que em períodos de mudança são períodos de muita confusão, porque é muita coisa que sai do lugar para ir para um novo lugar, e quando a gente sai e finaliza um ciclo, também é um momento de muita confusão, porque você não sabe direito o como fazer e o que fazer, porque você fez muitos anos dentro daquele lugar de um jeito, igual a faculdade, que ficou muito tempo na faculdade, quando você sai do ensino médio, cara, acabou a escola, passou da fase de ficar estudando, e agora? Como que faz, né? Um casamento, um namoro, um trabalho que você ficou de repente 10 anos e você sai, e por 10 anos você ficou fazendo aquilo, você nem sabe mais o que você sabe fazer, ou como faz um currículo. Então, é um momento que a pessoa fica muito perdida, e quando você pede ajuda dessa consciência crística e desse eu superior, que é o nosso eu mais evoluído, que é o nosso eu que tá lá na frente, eu acredito muito que a gente tende a fazer melhores escolhas, eu acredito muito que a gente tende a trazer para o nosso campo pessoas que vão nos ajudar a ir para esse lugar mais elevado, para o nosso bem mais elevado. Então eu tô fazendo a oração, vai fazer 10 dias, e acho que a primeira coisa que eu percebo é uma sensação de paz. Em nenhum momento eu senti vontade de voltar, em nenhum momento eu senti vontade de procurar a minha situação passada. Eu sinto saudade no sentido de relembrar as coisas que vivemos junto nos últimos anos. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu me sinto completamente em paz de estar exatamente onde eu estou. Eu sinto que eu estou exatamente onde eu deveria estar. Então eu percebo que essa semana eu tenho ido para um lugar, né, para um centro de paz aqui dentro, que tá me fazendo muito bem. Outra coisa que essa oração e que eu percebo que mudou essa semana é eu perceber que eu realmente tô nessa transição, mas é como se eu estivesse liberando muitas coisas, os excessos. Eu já criei muito produto, muito conteúdo, e essa semana eu passei por um refinamento, um filtro sobre tudo que eu já criei e sobre quem eu sou. Então eu sinto que é como se eu estivesse voltando para casa, para a minha essência e para o meu lugar de origem. Então tem muitos produtos meus que saíram de linha essa semana e eu decidi ficar só com aquilo que realmente é muito leve para mim. Eu sinto que essa semana eu estou reorganizando a minha nova vida e deixando só o que é leve, só o que é prazeroso, só o que é gostoso de fazer. Então, por exemplo, eu já criei cursos sobre trabalhar com digital, e apesar de trabalhar com digital 9 anos e ser criadora de conteúdo há 9 anos, eu não tenho esse tesão de ter um canal só para falar de criação de conteúdo. E aí eu comecei a ver que por muitas vezes eu busquei isso, porque dentro desse universo de marketing, toda vez que você ensina alguém uma profissão, um trabalho,
você tende a ter um pouco mais de sucesso, porque as pessoas elas pagam para aprender uma profissão, porque aquilo ali vai gerar mais dinheiro para elas. Só que eu tô num período do tipo assim, ok, eu sei que racionalmente isso aqui funciona, mas isso aqui é prazeroso? É o que você gosta de fazer? E a resposta é não. O que eu gosto de fazer é viver os meus processos de autoconhecimento. O que eu falo lindamente, com muita facilidade, é sobre oração de Arcanjo Miguel, é sobre Theta Healing, é sobre lei da atração, é sobre cocriação da realidade, é sobre arquétipos, que é o que eu vivo todos os dias, independente do que eu esteja fazendo para produzir dinheiro. A minha vida, todos os dias eu estou cocriando uma nova realidade de forma consciente. Então eu sinto que essa semana é como se eu estivesse me reconectando com a minha essência e tudo que vem antes do que eu faço. E tudo que vem antes, mesmo antes de estar aqui no digital e encontrando caminhos para trabalhar na internet, eu estava lá, fazendo oração, fazendo Ho'oponopono, escolhendo os melhores arquétipos. E aí foi onde eu decidi retomar, tirar todos os produtos que não estavam mais conectados para essa minha nova essência. E eu relembrei de um produto que eu tinha criado há 2 anos atrás, que foi um desafio que eu fiz, onde eu mapeei toda a minha jornada de autoconhecimento e limpeza com relação a dinheiro. E esse produto foi um produto assim que eu tive centenas de depoimentos de pessoas que manifestaram dinheiro e alunas de muitos cursos que falaram: Dani, esse foi o melhor produto teu que eu já comprei, o melhor produto que tu já fez. Porque era a minha jornada, a minha dor sempre, na época que eu comecei o autoconhecimento, sempre foi dinheiro. Então eu passei muito tempo cavocando crenças limitantes sobre dinheiro. Toda vez que eu fazia Theta Healing era para questões financeiras. E esse é o meu caminho, essa é a minha verdade. Então eu passei muito tempo me dedicando à questão financeira, a entender crenças sobre dinheiro, a entender o que eu precisava limpar dentro de mim para finalmente fazer as pazes com a energia do dinheiro. E esse produto, ele tava mais de 1 ano que eu não vendia mais ele, porque eu fui criando outras coisas como criadora que sou. E essa semana eu relembrei desse produto e é como se, ao fazer essa oração, eu percebesse uma necessidade de estar sempre criando sem honrar o que eu já havia criado e que talvez eu já tivesse o suficiente. E eu já tivesse feito coisas que já são suficientes. Eu percebi o quanto eu não me sentia suficiente. Parecia que eu sempre tinha que criar mais alguma coisa. Sabe quando parece que falta um produto ou o canal ideal, enfim? Então essa semana é como se eu estivesse voltando para casa e para uma sensação de contentamento. Do tipo assim, cara, você tem um produto incrível que já ajudou muita gente, a manifestar dinheiro. E você já tem um produto que você pode focar só nele. Você não precisa mais criar um monte de produtos. Você pode usar essa criadora para suas velas, para as outras coisas. Então eu sinto... Ai, tá um barulhão, né, gente? Mas tá terminando já. Voltou as obras aqui em volta. Mas eu sinto que eu estou voltando para casa e relembrando o que é puro e verdadeiro para mim. Então, por mais que eu queira... Eu passei um tempo também trabalhando essa coisa da energia feminina, mas eu sou muito mais yang do que yin. Mas a questão financeira, a jornada de limpeza financeira, isso foi muito tempo foi a minha jornada com relação a dinheiro. Então eu decidi resgatar esse produto, que também lá eu fiz 21 dias de Theta Healing, meditação de Theta Healing. Na verdade eu mapeei absolutamente tudo que eu fiz e eu recebi muito feedback positivo, muito elogio. Eu não tive um reembolso desse produto, não teve uma pessoa que comprou e disse não, eu desisto da compra, não teve um. O único produto que eu nunca tive um reembolso foi esse produto. E essa semana é como se eu tivesse relembrado coisas que eu já criei e que talvez já tenham sido suficientes e que eu pudesse descansar a minha alma nisso. E me despedir de algumas coisas que eu criei, talvez de um lugar de não acreditar que eu já tinha o suficiente ou que eu já tinha me encontrado. Então, eu não sei explicar assim, mas é uma sensação muito boa de satisfação, de contentamento e de voltar para casa e de relembrar
o meu prazer e a minha facilidade em falar desses conteúdos de autoconhecimento, de lei da atração, esse universo que faz parte da minha vida todos os dias, o Ho'oponopono, eu tô o tempo todo vivendo as minhas experiências e olhando pra dentro sobre o que em mim criou aquilo, dentro pra fora, fora pra dentro. Então eu tô o tempo todo praticando esse autoconhecimento, cuidando de mim. E isso é fácil, isso é leve, porque é muito leve pra mim falar disso. É muito leve pra mim fazer uma leitura de tarô. Eu amo tarô, eu tenho muito forte essa conexão com a intuição, com as cartas. Então eu tô voltando pra um lugar muito mais terapeuta, que é essa alma terapeuta e que pratica esse autoconhecimento, do que me distraindo com coisas que não sou eu. Então eu sinto que eu realmente estou me alinhando com as coisas que contribuem para o meu ser mais elevado, para minha versão mais elevada, e eu tô me despedindo de tudo aquilo que era um excesso na minha vida e que eu vejo, não, isso aqui mais pesa do que alivia, mais pesa do que tranquiliza. Então, o que tá pesando, eu tô soltando. E aí eu tô diminuindo muita coisa e carregando só o que é meu. Eu não quero carregar mais nada. E tipo assim, quem é do marketing, quem gosta de ensinar estratégia e coisa de gatilho mental, essas coisas eu vou deixar pra quem é bom e gosta de estudar isso, tem prazer de ler sobre isso. Eu amo ler livros de despertar da consciência, eu amo ler livro de cocriação, eu amo ler livro de arquétipos. Isso é uma delícia pra mim. E é pra essa direção que eu preciso caminhar, porque é ali que tá a minha verdade. Eu amo aprender sobre dinheiro, mas eu não sou a pessoa que vou ficar falando de investimentos. Deixa pra quem estuda equity, essas coisaradas todas desse universo. Eu sei fazer? Sei. Eu invisto, eu compro ações, eu compro fundos, né? Eu tenho as minhas caixinhas, eu tenho isso, mas eu vou fazer, obviamente, lá no Clube da Virada, que a gente tá lá, então o restante do ano, toda semana eu vou continuar lendo, compartilhando os livros de finanças que eu leio com vocês, mas quando esse projeto encerrar, quem entrou, eu vou seguir pros assuntos que são onde a minha alma tá, né? Decidi fazer pacotes de terapêuticos de Theta Healing, voltar a atender como Theta Healing, encerrei a minha jornada de mentorias, então eu sinto que essa oração já me ajudou a sentir Daniela, entender Daniela e o que é verdadeiro pra mim, o que me nutre, o que me alimenta, o que me transborda, sabe? O que me enche, o que me satisfaz. Muito mais do que aquilo que a minha cabeça diz que é certo fazer. Sabe aquele rolê do marketing? Inclusive essa semana, outra coisa que aconteceu hoje ainda, lá no Instagram, eu postei hoje. Eu fui olhar o meu rolo da câmera de fotos de tempos, né? No tempo que eu morava com minhas filhas, antes de eu ser picada pelo bichinho do marketing e do posicionamento, eu era uma pessoa extremamente criadora, uma pessoa extremamente colorida. Eu morava numa casa mais colorida e tal. E eu era até mais vaidosa. E eu falei, caraca, olha só como eu me desconectei da minha essência por conta desse rolê do bichinho do marketing, de como a gente tem que falar, de como as coisas devem ser. E eu fui entrando numa caixinha que eu literalmente anulei esse lugar colorido, alegre, porque eu sou essa pessoa alegre, eu acordo bem-humorada. Então eu sinto que essa semana eu estou voltando pra casa, eu estou relembrando quem eu sou, eu estou relembrando o que é prazeroso pra mim e o que é leve. E levando em consideração também essa questão da coluna que eu falei pra vocês, né? E talvez eu estava pegando mais peso, não só em termos de relacionamento, que acabou, infelizmente, e eu ainda vejo como infelizmente, ainda não consigo ver que foi uma coisa boa que aconteceu na minha vida, mas foi uma coisa necessária. Mas não só nisso, mas no sentido de produtos, no sentido de conteúdos, no sentido de coisas que eu escolhi falar, porque quando eu pesquiso tem muita procura, mas e eu, né? Até quando a gente vai ficar se dobrando e colocando algumas coisas acima? Então eu sinto que eu tô fazendo esse caminho de volta.
alinhando o meu ser, os meus produtos, o meu posicionamento, a minha vida, o meu dia a dia para o meu bem mais elevado, né? Não só o meu bem mais elevado, mas o bem também do planeta, porque naquilo que a gente faz e é leve e é onde a gente brilha, ali a gente está contribuindo de forma leve e genuína. Então, é desse lugar que eu escolho contribuir. Então, eu vou deixar todos os outros nichos e para quem é bom naquilo. E eu sou boa porque faço, tenho resultado, mas não é aonde a minha alma transborda. A minha alma transborda no meu universo místico, holístico, nas minhas práticas de cocriação da realidade. Eu amo criar novas realidades, eu amo praticar lei da atração, eu vivo isso todos os dias, o tempo todo com as minhas escolhas. Por mais que vocês achem que os vídeos que eu falo são de divórcio, casamento, são vídeos de puro autoconhecimento. É só vocês mudarem o ângulo dos vídeos que vocês vão ver. E por mais que eu ainda veja o fim como uma coisa infeliz, a minha escolha foi uma escolha de co-criadora sobre como eu quero acordar todos os dias. Eu quero acordar com desconfiança? Eu quero acordar com insegurança? Não, eu quero acordar em paz, eu quero acordar em tranquilidade. Então foi uma escolha de uma cocriação consciente de como eu quero viver, muito mais do que uma questão de relacionamento, talvez até de amor próprio e autocuidado. Então, desde que eu entendi que a gente cria a nossa realidade o tempo inteiro, eu faço isso, tá? Só que eu fiz isso de uma forma um pouco pesada até aqui e eu sinto que essa oração tem me ajudado a ir para um caminho de fazer isso de uma forma mais leve. Então eu tô voltando para casa. Eu aprendi muito sobre dinheiro, mas eu amo sobre a coisa do dinheiro da pele pra dentro, sobre bloqueios que a gente tem dentro, sobre coisas que a gente trabalha internamente, e é nesse lugar mais profundo da alma que eu sinto que é o meu potencial máximo e que é muito leve pra mim, que eu posso falar horas sobre aquilo que não vai ser pesado. E eu não preciso nem ler pra falar, porque é de tanto que eu vivo isso. E é isso, então eu sinto que essa oração nesse momento da minha vida está me colocando no centro e eu tô me sentindo muito feliz. Eu já falei pra vocês, né, o quanto a minha coluna melhorou, eu não conseguia fazer movimentos, hoje eu fui pro Pilates, nossa, eu consegui fazer todos os movimentos de alongamento com o pescoço, porque meu problema é na cervical, ali na vértebra C6, C5, enfim, aqui no começo, né. E eu literalmente assim, eu não tô tomando mais medicação pra dor e eu acredito que todas essas escolhas que eu estou fazendo, alinhadas com aquilo que eu estou sentindo agora, vão me ajudar a viver essa vida leve, que é importante pra mim, e essa vida que seja gostosa de acordar todos os dias, porque pra isso serve a cocriação consciente, pra gente criar uma vida que seja gostosa de acordar todos os dias, que a gente olhe para nossa casa e a gente gosta do que veja, que a gente se olhe no espelho e goste do que veja, que a gente olhe para nossos produtos, para nossos projetos, para nossa empresa ou para o nosso trabalho e goste daquilo que veja. Então é isso que eu escolho todos os dias, criar algo que seja gostoso de acordar todos os dias. E eu acredito que a oração é um ótimo caminho para isso, tá bom? E quem quiser imprimir, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser o meu PDF, só que ele vai estar verdinho, porque eu achei que combinava mais com a identidade nova. Então, tá ali a oração para quem quiser imprimir, tá bom? Então é isso. A gente se vê em breve nos próximos vídeos.